Bom, eu sou repórter, né? Eu tenho que dar notícia. Eu tenho duas, então, rapidinhas. A primeira é que vem chumbo grosso amanhã já para a Venezuela, para o regime do Maduro. E a segunda notícia não é bem uma notícia, mas pegando o gancho do que a Ana falou, a bandeira britânica ainda tremula lá nas Falklands. Tá A Argentina, que participou ontem do baile de gala latino, Javier Milei, lamentou que que o regime de Lula não tenha deixado o Bolsonaro comparecer à posse. Sobre Bolsonaro, por favor. Bolsonaro. Sobre Bolsonaro, para a prensa de Brasil. Amigo, y lamento mucho que el régimen de Lula no lo haya dejado venir. Tá, então vamos lá. Não é à toa que o Javier Milei, em vez de se referir ao governo Lula, tratou de regime Lula. Consta. Não é à toa, e no mundo da diplomacia isso tem um recado muito claro. Eles só usam regime para se referir a governos ilegítimos, ditatoriais. O regime de Maduro, o regime chavista, o regime soviético, o regime chinês e por aí vai. Então, quando o Milei responde dessa forma, ele está deixando claro que ele não considera o Brasil um país com um governo legítimo e democrático. A negativa do presidente Bolsonaro poder estar presente, eu concordo com o Paulo em número e grau aqui. É um tiro no pé do ministro Alexandre de Moraes. Ele colocou um holofote do mundo todo para o que está acontecendo no Brasil. E por que ele fez isso? Algumas pessoas até podem considerá-lo uma grande mente do mal, né? Um megamente, alguém que está sempre articulando e jogando xadrez, 4D. Eu acho que ele age muito mais por instinto e que não necessariamente são instintos saudáveis, né? Muito mais por inveja, picuinha, desejo de externar o seu poder e por aí vai, do que qualquer coisa. E dessa maneira ele acaba, sim, dando corda que pode ser usada na frente para enforcá-lo. Ele gritou ao mundo todo o que está acontecendo com o Brasil, o que ele pensa em relação ao Bolsonaro ter que negar um convite do Trump, que não é um convite para qualquer um, né? Vamos combinar. Aliás, eu achei graça, um parênteses, a revista Veja perguntando, entenda por que o Lula não estará na posse do Trump. Pô, o Lacombe aqui no primeiro instante do programa já respondeu, pô, o Lula não foi convidado, ponto. Próxima pergunta, né? Não foi convidado. O Lula está muito bem com o Maduro, ele pode ir para qualquer evento na China que ele quiser, levar Cuba para o BRICS, receber navios, sabe-se lá com o que dentro do Irã, no Brasil. No eixo do mal, o Lula está bem para burro, tem tapete vermelho e ele estende tapete vermelho no Brasil e obriga Forças Armadas a prestar continência para ditador e narco-guerrilheiro, mas no mundo livre ocidental, cada vez mais a turma percebe que o Brasil está na mão de um regime corrupto, ilegítimo, aliado ao eixo do mal e antidemocrático. Isso está repercutindo, é só o começo. O Paulo também disse, né, o Trump chegando lá não resolveu tudo, é o começo de uma batalha, só que dessa vez nós temos um time de primeira, antenado com isso. Maria Elvira Salazar vai assumir a presidência daquele comitê da Câmara do Congresso de Relações Internacionais. Marco Rubio, descendente de cubanos, que chamou na audiência, no hearing dele, para assumir o poderoso chefe de Estado, né, secretário de Estado. Ele disse que a Venezuela está na mão de um narco-regime, de uma ditadura de traficantes, né? Isso tudo vai produzir consequências. A guerra está só começando. E agora a gente tem um peso pesado do nosso lado, e basta ver que as consequências começaram a acontecer antes dele assumir, né? A meta do Zuckerberg mudando o discurso, Jeff Bezos, FBI, um monte de coisa já se adaptando aí à nova realidade. Como eu disse, tentativa de meu poder de síntese, né? Acabou a palhaçada, ou se preferirem, não sei se o Franco já levantou aí, hoje eu estou num estilo mais descolado, depois a Ana puxa minha orelha, mas Tirem acabou. as crianças da sala. Tira, vai. Eu não vou falar então, só mostra a imagem. Tá aí, pronto. A tarja está cobrindo. Pode tirar a tarja, vai. Aí. Pronto. Deixa para lá. Volta a tarja, rápido. É isso. E sobre o convite ao Jair Bolsonaro para participar da posse e a proibição, a decisão do Alexandre de Moraes de negar a entrega do passaporte
né? Isso foi notícia no mundo inteiro. Eu li notícia em jornal alemão, em jornal suíço-alemão, em vários jornais americanos. Está todo mundo falando desse assunto, né? Agora, Ana, a gente tem que tentar entender o seguinte: no primeiro mandato, né, o Donald Trump ele não olhou assim com tanta atenção para a América Latina, sejamos sinceros. Ele tem muitos problemas internos aqui, domésticos, para resolver. Mas nós temos essa esperança e acreditamos nisso. Ele deve olhar com um pouquinho mais de carinho agora para a América Latina, e talvez em especial para o Brasil, porque é um player, vamos usar a expressão, não gosto muito, mas é um país importante e um país que, como disse o Consta, está ali colado, né? A gente sabe em quem, em China, em Rússia, com o Irã, com terroristas do Hamas, e com Venezuela, Nicarágua e Cuba. Então, você tem esse sentimento de que vai haver aí um olhar um pouco mais carinhoso para a América Latina, em especial para o Brasil? Com certeza, Lacombe, com certeza absoluta. Até porque eu sempre tento trazer o paralelo, né? Muita gente lá atrás falou, gente, essa mulher está doida. Ela está comparando a aura da administração de Ronald Reagan com Donald Trump. Pois é, mas agora muita gente deu o braço a torcer, porque, imagina, eu tenho um curso sobre história dos Estados Unidos, então, para quem gosta de história e é mergulhado na história americana, as comparações elas são inevitáveis, até no slogan, por exemplo, né? Eu sempre comento que o Donald Trump pegou o Make America Great Again, mas lá em 1980, o Ronald Reagan, o slogan dele era Let's Make America Great Again. E tantas outras coisas que ele puxou da aura, da era Reagan, né? Uma aura de prosperidade, a América forte militarmente, a América forte na economia, o povo americano também de volta com aquele orgulho patriótico, né? Os 3 P's, prosperidade, paz e patriotismo. O Donald Trump trouxe também. Se vocês olharem as postagens do Donald Trump, essa semana mesmo, depois que o Witkoff negociou a soltura dos reféns, né, do Hamas, o Donald Trump foi lá e escreveu exatamente o que Ronald Reagan falava. Peace through strength. Paz através da força. E eu estou dando essa volta toda, Lacombe, exatamente porque quando houve o incidente das Falklands, eu não vou nem falar o nome que a esquerda brasileira gosta, é Falklands. A Margaret Thatcher pegou pesado, ela falou, não vai ter nem conversa com essa gente, eu vou entrar pesado ali. E Ronald Reagan, uma das confusões ali das tretas, vamos colocar assim, hoje nós estamos usando uma linguagem mais informal, entre Ronald Reagan e Margaret Thatcher, foi que justamente Reagan disse, tome cuidado, por favor, porque nós precisamos da Argentina, nós precisamos do Brasil, daqueles países fortes na América do Sul, para conter a elevação do comunismo, do socialismo na América do Sul. Então, ele pediu muito que Margaret Thatcher fosse um pouco mais soft, um pouco mais leve ali na proteção das Falklands, na invasão, né, no envio de militares. E, claro, Margaret Thatcher, como dama de ferro, deu de ombros, falou assim, olha, Mr. President, gosto muito de você, te admiro muito a sua força, mas eu vou usar exatamente o seu slogan, paz através da força, e não tem conversa, tanto que a história toda acabou, acho que em 54 dias, uma coisa assim, muito rápido. Então, há sempre esse olhar para o Brasil, para a Argentina, para países que são historicamente fortes na América do Sul, em relação a essas ideologias nefastas que insistem em voltar com uma roupagem nova, né, com perfume novo. O Lula também, né, voltou com o terninho Ricardo Almeida, paz, né, ao mercado, mas a gente vê que agora no Lula 3.0, as verdadeiras cores do lulismo, do petismo, elas escancararam. Amizades com ditadores, com o Irã, manda vice-presidente para o parlamento iraniano, para a posse do novo presidente, enquanto o parlamento grita morte à América. Então,
há essa preocupação. Eles sabem muito bem, principalmente colocando o Marco Rubio como secretário de Estado, não foi à toa. O Marco Rubio vem de descendência cubana, ele sabe muito bem as veias totalitárias dos cubanos, de Fidel Castro, a família dele sabe disso. Venezuela, Nicarágua, os ditadores da África, eles sabem muito bem. E a maior preocupação agora, de acordo com a minha conversa com alguns assessores, principalmente do Senado americano, é que essa combinação já de um executivo alinhado com esses regimes totalitários, mais o uso do lawfare, que ficou muito conhecido nos últimos 4 anos aqui, isso preocupa demais exatamente os americanos. Lógico, pela longa história de amizade, os laços comerciais também, mas porque eles entendem que o Brasil é um país que comanda, que as pessoas olham também e entendem que é um país exemplo. Então, eu acho que o olhar vai ser muito especial para o Brasil. E, Lacombe, eu só queria trazer um convidado aqui rápido, que eu Por fui lá em favor, eu Londres trouxe, você puxar pode esse também, claro. Fui puxar aqui, ó. Fui puxar o convidado, o Ivan Kleber, com Opa, a Ivan. gente. Falei, Ivan, você vai para Washington comigo para a gente fazer uma cobertura especial. Trouxe ele de Londres, trouxe ele. Não vai passar Boa. frio aí, não. Você vai passar frio aqui em Washington. Então, Ivan, tá aí, nossa audiência do 4x4. Uma boa noite a toda a audiência do 4x4, Lacombe, demais convidados. Eu vi que o Constantino também está aí, E né? Paulo Figueiredo. E o Paulo Figueiredo, um abraço. Bom, eu sou repórter, né? Eu tenho que dar notícia. Eu tenho duas, então, rapidinhas. A primeira é que vem chumbo grosso amanhã já para a Venezuela, para o regime do Maduro. E a segunda notícia não é bem uma notícia, mas pegando o gancho do que a Ana falou, a bandeira britânica ainda tremula lá nas Falklands, tá certo? É isso. Bom programa para vocês e um abraço, uma saudação à audiência. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Ivan Kleber. Obrigado. Recomendo que todos sigam o Ivan Kleber nas redes sociais, traz boas informações. Ele que é baseado em Londres. Paulo, vamos lá então. A gente viu esta semana pessoas próximas ao Donald Trump dizendo que ele está preocupado com estes países como o Brasil, que tem implementado uma perseguição política com o uso de tribunais. E ele pessoalmente sabe bem o que é isso, porque o próprio Donald Trump sofreu, porque agora vão dar um tempo, né, porque ele foi eleito, mas ele sofreu esse tipo de perseguição. Então, o que você acha que pode ter de consequências para o Brasil a partir de toda a visão dessa perseguição política que a gente tem no Brasil? Eu acho que é um assunto com muitas nuances, né? Primeiro, do ponto a Ana citou bem, nós temos um secretário de Estado latino, o que mostra um pouco da mudança do eixo de preocupações do governo dos Estados Unidos, né? Não está no Oriente Médio, como já esteve, não está na Rússia, como já esteve, não está nem na China especificamente, mas trouxe alguém descendentes de cubanos, então que tem bastante preocupação, principalmente um tema muito forte para ele é justamente a questão do comunismo. É uma pessoa que fala sobre Foro de São Paulo e uma pessoa bastante preocupada com o eixo comunista da América do Sul, esse que tem gente que diz que não existe e tem gente que assume que é comunista. Então, Marco Rubio é uma pessoa bastante alinhada nesse sentido. Por outro lado, nós temos que ter as expectativas ajustadas, né? Muita gente não pode achar que o Trump é o presidente amanhã, então vai cancelar imediatamente o visto do Alexandre, vai sancionar, vai botar a ditadura brasileira para fora, porque não é assim. Não é assim que a banda toca, né? Nós temos um governo novo entrando, com muitas mudanças dentro da administração, pessoas que vão chegar agora, políticas públicas que precisam ser formuladas, ainda não há escolha, por exemplo, hoje eu apurei isso, ainda não há escolha para quem será o próximo embaixador do Brasil. Nós não temos ainda uma política muito definida em relação ao Brasil. Havia até recentemente uma ala dentro do entorno do Trump que até achava que, olha, estamos chegando agora, vamos estabelecer um contato com o governo brasileiro, ver o que é possível encontrar de meio termo. É claro que a negativa do Alexandre ao convite
do presidente Trump para que o Bolsonaro viesse à posse nos ajuda, porque mostra que não há diálogo, já que cria uma predisposição e uma má vontade. Mas, de novo, o tema que a Ana abordou e o Rodrigo também, as questões de como o Brasil, como os Estados Unidos, como pessoalmente o presidente Trump levam muito a sério essa questão do que vem sendo chamado de lawfare, né? A palavra fair em inglês é uma palavra utilizada para guerra, e law é lei, então é você utilizar o judiciário como instrumento da guerra política. Esse é um termo que vai acabar entrando no vocabulário dos brasileiros muito em breve, né? O que é esse lawfare? É um assunto muito sensível dentro do governo, muito sensível para o presidente Trump. Algumas coisas que nós temos que observar na mudança na política externa americana, e hoje eu conversei bastante com o Mike Benz a esse respeito e com outras pessoas, com o próprio Bannon também. O primeiro é que se torna uma prioridade para o governo a questão da liberdade de expressão. O governo foi vítima, lembrem-se, 4 anos atrás, o presidente dos Estados Unidos era Donald Trump, e ele estava saindo do poder exatamente nesse dia, sem sequer ter redes sociais. Ele estava com as suas redes sociais bloqueadas. Então, vejam como esse é um assunto, mais ou menos tipo eu e o Consta. Então, vejam como esse é um assunto importante para o Donald Trump. O segundo aspecto que é importante é a forma como o governo brasileiro tem se posicionado, ou melhor, o regime brasileiro, para usar as palavras bem escolhidas pelo presidente Milei, tem se posicionado nas questões de política externa em completo antagonismo aos Estados Unidos. E aí a gente pode falar aqui desde o apoio explícito ao Hamas, que é uma organização terrorista, o que por si só já é muito problemático, até o apoio ao governo ilegítimo da Venezuela, mas, claro, principalmente o alinhamento com a China, né? O Brasil que vem vendendo reserva de urânio para a China, que vem se aliando à China para querer enfraquecer o dólar como moeda de comércio internacional. Esses são assuntos que são enxergados pelo novo Departamento de Estado e pelo antigo também, em certa medida, deveria ter sido, como assuntos de segurança nacional americana. Então, esses são 2 aspectos. E um terceiro aspecto, que é um aspecto que eu acho que é inexorável, não só na política externa americana, mas a gente vai começar a ver isso de países também como a Argentina, o próprio presidente Milei, eu não posso aqui falar muito, mas é algo que é muito caro para ele, é o reconhecimento de eleições, de resultados de eleições, apenas de eleições que sejam conduzidas com voto de papel, isso está especificamente no programa de governo do Donald Trump, votos de papel e auditáveis. Então, nós devemos enxergar um governo americano pressionando nessas 3 direções, para que seja restituída a liberdade de expressão, para que sejam preservados os interesses de segurança nacional americano, que hoje em dia são antagonizados pelo Brasil, mas também pelo aspecto da verdadeira democracia, que passa por um sistema eleitoral funcional, auditável, com confiança popular, mas também sem lawfare, né? Onde a oposição possa concorrer de forma livre. Caso essas 3 políticas americanas sejam antagonizadas, isso não acontecerá imediatamente, mas acontecerá ao longo do tempo, podemos ter, sim, diversas medidas sendo impostas, que vão desde medidas suaves, como, por exemplo, o cancelamento do visto de entrada de certas autoridades, como, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o nosso Procurador-Geral da República, pessoas que estejam violando os direitos humanos e violando a democracia. Podemos ter sanções financeiras que vão desde sanções a ativos pessoais destes no exterior, proibições de transações financeiras utilizando o sistema financeiro internacional, etc., até mesmo, em último caso, sanções ao próprio país, que é algo que a gente quer muito evitar, viu, Lacombe? É algo que a gente espera que não aconteça. Muitas pessoas falam, o Trump é muito duro nisso, ele não tem medo de usar embargos, etc., mas a gente espera que isso não aconteça ao Brasil. A gente espera que nós consigamos, nossas instituições consigam responder e restaurar a liberdade no país antes dessas medidas terem que ser tomadas.
Bom, pessoal, é isso aí. Galera, dificilmente o ditador aqui do Brasil, dificilmente ele não vai arregar. Gente, o mundo tá arregando. É quase impossível o Careca não arregar. Ele vai arregar. Ele vai voltar atrás em muita coisa ou ele vai rodar. É ele que vai escolher. Porque, cara, se você tem o Pudim, que não tinha que temer nada, arregando, falando, ó, nós vamos conversar, vamos sentar, vamos conversar. Se você tem esse cara arregando, se você tem o tal do Hamas lá, que vai acatar a palavra, a decisão do cara, é porque o cara tem muita força, tem muita influência e ele não brinca. Ele é aquele cara que não brinca e ele mostrou que não brinca, né? Quando ele teve que falar, vamos falar igual a Rede Globo? Rede Esgoto, né? Me perdoe, Rede Esgoto. Enviar eles falam, enviou foguetes, né? Se ele tiver que enviar um drone verde, ele vai enviar. E como a gente viu aí, a bagaça já pode começar a assar do verde a partir de amanhã. Porque na mente dele ele tá lá, o Musk fascista, não sei o que tem, né? Se arrotando, democracia, porque eu venci, eu sou campeão e eu vou prender os opositores que estão tentando dar o golpe. Como ele pegou a narrativa do velho aqui, né? A narrativa que ele está usando é a mesma do velho barbudinho. É a mesma narrativa do velho barbudinho. Então, ele acha que tá tudo bem, que tudo vai continuar. É porque a pessoa, quando ela é estrategista, não vai ficar falando o que ele vai fazer. Eu, poder aqui na minha mão. Eu não ia ficar falando, ó, fulano, eu vou te pegar. Não. Deixava ele pegar a corda, dava corda pra ele, dava corda. E na hora certa eu ia lá e... Porque o cara aqui, ele acha que ele... Gente, ele foi o único que até o momento dobrou a aposta pra cima do Trump. O único no mundo. Esse cara tá sendo o único no planeta que está dobrando a aposta para cima do Donald Trump, o cara mais poderoso do planeta. Será que vai ficar do jeito que tá? Os caras que devem estar vendo isso falam, cara, esse cara aí é muito louco. O Pudim lá, rapaz, esse cara aí é peitudo. Porque eu tô aqui, ó, na bagaceira aqui, pá, no confronto de verdade, né? Não é aquela coisa ali que pega a pessoa que pinchou uma estátua e fala que foi um atentado ao Estado Democrático Armado. Não é isso. O Pudim não tá nessa aí. O Pudim tá no negócio da Vera. O negócio do Pudim é na Vera. Não é uma mulher ali que tá pinchando uma estátua com batom, não. E esse Pudim arregou. Esse Pudim deu um passo atrás. Esse deu um passo atrás. E já o Careca falou, não, vou dobrar a aposta. Cara, eu não sei, né? Não sei se ele quer decretar o regime aqui no Brasil, que é tipo camuflar, tirar, né? Isolar o Brasil. E acredito eu que se ele fizer isso, o próprio sistema derruba ele. O próprio sistema vai derrubar ele, porque isso aqui, ó, conta demais. Vai ficar sem. Ele deve estar achando isso. Mas veremos, né? Veremos o final dessa história que, na minha visão, vai ser dolorido para esse cara. Porque ele já tá num pedestal. Ele tá se sentindo... Ó, ele tá aqui. Ele tá aqui, só que ele tá se sentindo aqui.
ele está se sentindo aqui. Ele, na mente dele, eu acho que ele não é mais mortal, né? Na mente dele, ele é um ser supremo que comanda a vida das pessoas, usando, óbvio, o poder que tem, porque no mano a mano, ele arregaria para a maioria aí dos cabra macho que existe no Brasil, né? Arregaria. Ah, mas ele tá sendo justo? Não. Ele tá usando o poder que tem para fazer injustiça. Ele tá usando o poder que ele tem para fazer injustiça com as pessoas. Porque em um país sério, uma mulher que pichou uma estátua seria considerada vandalismo e não estaria guardada até hoje. Estaria pagando isso aí de alguma forma. E eles soltam bandidos e traficantes à torto e à direita, né? Pô, se tá soltando traficante, qual é o tamanho do crime dessa mulher que pinchou a estátua comparada a um traficante? Os caras estão falando que o cara que tá usando isso aqui é ferramenta de trabalho. De que lado esses caras estão? E se o cidadão de bem, para defender sua empresa, sua casa, estiver usando isso aqui, ele vai preso e não é uma ferramenta para ele se defender. Então, esses caras estão do outro lado. Não adianta eles falar que estão do lado da sociedade, que eles não estão, não. E a plantação, a semente deles foram semeadas, né? A plantação vai chegar. Às vezes ela demora, às vezes ela vem rápido, mas a colheita, né, é ruim para quem planta coisas ruins. Pessoas de bem, como eu, como você, plantamos ainda coisas ruins, né? Você imagina esse cidadão aí. O que esse cara tá plantando para colher ali na frente é algo tenebroso, tenebroso. Tava vendo o Musk, né? Ele começou nessa agenda, nessa coisa aí e tal. Quando ele percebeu, ele perdeu o filho dele para essa questão aí. Aí ele abriu o olho. Ele abriu o olho e ainda tá pagando. Porque não foi só o filho dele, ele arrastou multidões para esse negócio aí com financiamento, né? Então esses caras vão pagar. Imagina, o cara que mudou de lado, que tá tentando se redimir, tá pagando porque é uma coisa meio que sem volta. Imagina o restante que não se arrepende.